Ó, esse bloco aqui, olha, a gente está tendo aí um retorno grande, o pessoal gostando. Grande debate. Aqui é assuntos aí do momento, hein? Em atualidade, assuntos do momento que a gente debate aqui. Comigo aqui, o pastor Ricardo Rossi. Pastor, uma satisfação. Satisfação é toda minha, doutor João. Mais uma vez estarmos aqui. Agradeço primeiro a Deus, agradeço o seu convite. E é um prazer estar dentro da tua casa, levando informação, levando sempre uma palavra atual, né? Uma informação ao qual vai manter todos vocês bem informados aí. Verdade. Olha aí esse grande debate. Aqui também o pastor Luiz Antônio. Pastor, satisfação também. Eu que agradeço também, doutor João, agradeço a Deus, como o pastor mesmo falou, e ao nosso telespectador que está lá aguardando o grande debate que vai ser uma bênção de Deus e de grande conhecimento para você que está aí de outro lado assistindo a TV. Outra hora. É isso aí. Duas pessoas aí informadas, pessoas que estão lidando com a população a todo momento e tem assim já um conceito assim, desses assuntos aqui formados, opinião formada. Vamos lá. Primeiro, aumento dos preços dos medicamentos. Quer dizer, olha bem, medicamentos com preços aviltantes, onde se deveria ter um cuidado maior, uma atenção. A gente sabe que os laboratórios, vou falar até uma verdade, para os laboratórios visam muito lucro, mas tem que ter alguém no meio também, aí até nós mesmos, de tentar equilibrar isso aí, comprando medicamentos bons, mais acessíveis, como genérico e outros. Vou começar com o pastor Ricardo Rosa. Pastor, como é que o senhor vê isso? O aumento. Agora, tem uma classe 1, aumento de 5%, classe 2 de 3%, classe 3 de 2%. Mas, de um modo geral, isso vai afetar o bolso daquelas pessoas que precisam desses medicamentos. Pastor. Pois é, a responsabilidade cai sempre, né, no colo de quem? De quem precisa. E quem precisa de uma medicação. O povo já sofre tanto, né? O povo tem sofrido tanto com atendimento na saúde, com problemas de atendimento cada vez mais difíceis, sem citar quais cidades, mas o atendimento médico em geral para a população carente está cada vez mais difícil. O acesso, sem dizer os planos de saúde, cada vez mais caros. Os planos, isso falou a verdade. E planos de saúde que muitas vezes... Que a pessoa não tem como ter um plano. Não tem como. Muitos gostariam de ter um plano de saúde, não tem. E muitos planos de saúde hoje têm poldado muitos exames. E eu vejo pessoas que hoje têm planos de saúde que demoram cerca de 2 meses para fazer o exame. Para liberar. Para liberar. Verdade. E caindo tudo, além de tudo isso, tem a parte de medicação, né? Onde a população mais necessitada sofre muito por falta, né, da questão financeira, né? Então, essa questão financeira faz com que cada vez mais a população tenha acesso à medicação e muitas vezes uma medicação essencial para a pessoa. Verdade. E nem sempre, eu sei que muitos municípios aqui em Bragança tem também a parte de farmácia. Sim, popular, isso. Farmácia popular, ao qual existem muitos medicamentos, mas existem alguns medicamentos que muitas vezes estão em falta, que não tem, e a população carente não tem acesso a essa medicação. E com o aumento que as empresas, né, as empresas que fabricam, que fornecem a medicação, cada vez mais ricas. Cada vez mais ricas, fazendo com que... Com poder tremendo no mundo inteiro. Doutor, eu vejo essa época que teve da Covid, quantas empresas farmacêuticas conseguiram, já eram ricas, enriqueceram mais ainda. Em cima de uma população. Eu fui uma dessas vítimas, né? Que necessitou, graças a Deus, aqui na cidade de Bragança Paulista, eu fui muito bem atendido. Sou grato a Deus pela vida do Senhor e que Deus permitiu de eu estar aqui. Então, assim, fica difícil para uma população carente ter acesso a alguns tipos de medicação com esses aumentos exorbitantes que estão acontecendo. Exorbitante. O pastor falou certo isso.
Isso aqui é o debate, por isso que a gente gosta de falar isso. Os preços estão abusivos, todas as empresas nacionais e multinacionais aí, estão ganhando excessivamente. Então, isso aí tem que ter uma revisão nisso aí. O pastor Luiz Antônio, como é que o senhor vê essa questão? Medicamentos aí altos, a gente vê a população com dificuldades, às vezes, financeiras, como o pastor Ricardo Rossi colocou, e eles têm que, às vezes, ter aquele medicamento de uso, às vezes, contínuo. O pastor Ricardo Rossi falou que tem medicamentos que, às vezes, são até gratuitos, etc. Mas, muitas vezes, faltam esses medicamentos. Como é que o senhor vê essa questão de um limite no ganho, pastor Luiz Antônio? Doutor João, isso aí é como o senhor comentou, primeiramente, as multinacionais. Porque aquelas farmácias, vamos dizer, as drogarias menores, elas são engolidas pelas multinacionais, que elas também não conseguem sobreviver. A gente vê aqui em Bragança mesmo, o doutor João teve 2 farmácias, uma do lado da outra, e uma delas teve que mudar para Vargem, que a gente sempre comprava remédio ali, né? E ela teve que mudar-se para a Vargem, porque as duas juntas, de um lado só, não estava dando certo. Não estava dando certo. E a outra vendia barata, a outra mais barata, a outra mais cara. E havia uma concorrência ali muito importante no meu entender. Mas sempre a mais fraca vai cair. E agora as multinacionais, elas que comandam tudo. É elas que dirigem tudo. E as farmácias menores, elas vão perdendo aquele poder de preço, poder de compra, porque as multinacionais, elas podem abaixar o preço e as que são menores não vão aguentar. Então é isso que a gente vê hoje no Brasil, doutor João, e o telespectador. É como se a gente falava no sítio, né? O peixe grande sempre come o peixe pequeno, né? E aí foi engolindo aquelas pequenas farmácias e foram se transformando em grandes empresas multinacionais, grandes redes, mas aí eles pegaram, doutor João, essas farmácias menores para não acabar e incorporaram dentro dos seus próprios planos de trabalho. Então, houve realmente uma modificação muito grande aqui no Brasil e sobre preços, isso aí é parte do governo, né, doutor João? É o governo, é a Anvisa que tem que fiscalizar isso aí, o governo tem que ver isso aí por causa da pobreza que nós estamos comentando aqui. O pobre chega lá não pode comprar. E ele vai comprar o genérico, vai comprar o mais barato, que é o similar, né? O similar abaixo do genérico ainda, porque não tem condições. E às vezes vai pedir na prefeitura, às vezes mas não tem também, doutor, como está acontecendo hoje, né? Muitas pessoas foram em casa e foram na igreja pedindo ajuda para comprar um remédio de pressão que não tinha. Que é como o pastor mesmo comentou aqui, telespectador, que é um remédio de uso contínuo, que é para pressão alta, a pessoa precisa tomar. Vai dar um derrame na pessoa aí, por causa de um remédio que às vezes não é o fim do mundo de comprar, mas vai na rede aqui em Bragança Paulista e não acha. Verdade. Agora, então, fechando os medicamentos, que os preços estão subindo aí abusivamente, você tem que pesquisar. Não tenha vergonha. Sai de uma farmácia, fala, eu vou ver na outra. Faça isso. Pesquise. Porque essas farmácias, elas têm uma autonomia. Tem medicamento que eu coloquei. Classe 1, classe 2, classe 3. Às vezes varia. Pesquise. Bom, uma outra coisa aqui, o pastor Ricardo Rossi, os alimentos, a cesta básica está cara. E os alimentos, a pessoa entra no supermercado, é outra coisa, viu? Supermercado, ele, com o X de dinheiro que ele comprava antes, já aquilo da necessidade diária ou semanal, hoje ele não consegue. Os preços dos alimentos também aumentaram muito, pastor? É complicado falar sobre a cesta básica, porque de repente a gente ouve muito falar e tem ouvido falar ultimamente se você não pode comprar isso, deixe de comprar. Deixe de comprar e passe a comer outra coisa. Tem alimentos que são básicos. Né? Alimentos são básicos. A cesta básica, ultimamente, ela tem sofrido aumentos exorbitantes. E como a gente estava falando agora da medicação, o alimento, ele é básico. E tem itens da cesta básica
também são fundamentais. Não tem Sim. como cortar, não tem como substituir. Substituir de Não jeito tem, nenhum. não tem como. Não é questão de gosto, não, é questão de saúde. A gente tem ouvido falar, se você não gosta disso, compra isso. Mas não se trata disso. Tem coisas que são básicas, que a família, o ser humano tem que se alimentar disso. E o que a gente está vendo é que muitas vezes as pessoas hoje não estão conseguindo comprar o básico. A cesta básica hoje, que outrora, há um ano atrás, se comprava com R$1.000 um carrinho, né, de uma certa quantidade de alimentos, hoje compra o quê? 3/4 daquele carrinho. Não compra mais um carrinho todo que comprava há um ano atrás. Algumas coisas tem que cortar. E é difícil você cortar quando você tem uma família, de repente, uma família com 3, 4, 5 pessoas, tem crianças que de repente gostam de certas coisas que não dá para cortar, não é? Mas eu estou falando aqui da parte básica do alimento. E os alimentos têm sofrido esses aumentos. Então é muito importante que haja um plano mais efetivo por parte do governo para que a cesta básica passe a ser alguns itens fundamentais. Eu diria até mais, doutor, ter esses itens básicos da cesta básica ter imposto zero. Agora, o senhor falou uma Imposto coisa, zero. mas que o governo tá até agora aí, tive contatos aí no escalão alto, querendo tirar o ICMS para a cesta básica. Sim. Isso é fundamental. É isso que eu acabei de falar. É tirar o ICMS, ou seja, tirar o imposto O imposto, para tornar aquele alimento eu acho correto mais isso. acessível. Verdade. Mais acessível porque com isso, aquele alimento não sofrendo imposto vai baratear na mão da família, na mão daqueles que estão comprando com uma necessidade, eu diria assim, com poder aquisitivo menor. Então é muito importante que isso seja aprovado para que mais pessoas tenham acesso à cesta básica. Verdade. Então, o governo está certo nisso. O pastor Ricardo Rossi também concorda. Tirar o ICMS para alimentos básicos, Isso. formando a cesta básica. O pastor Luiz Antônio, aí, alimentos também caros. A gente vê o supermercado aí, o pastor, o seguinte, eles também são espertos. Quando a pessoa começa a utilizar, comprar determinado alimento ali, eles imediatamente têm ali até quase um sensor. Eles aumentam o preço. E aí, pastor? Exatamente, doutor João. Aqui no Brasil, o senhor sabe que no Brasil acontece todas as coisas, né, telespectador? Que a gente sabe que não há fiscalização. Não há, às vezes também, do próprio proprietário do supermercado, doutor João, não há aquele consenso dele Isso é verdade. querer, vamos dizer, abrir no Brasil inteiro, né? Eu vou aumentar o preço, porque aí eu abro uma filial no Brasil inteiro aí e vou ganhar também muito. E, às vezes não tem aquele bom senso de saber que as coisas podem mudar. Como muda os anos, muda as estações do ano, também no supermercado pode começar a haver uma queda. Porque o povo, que o pastor acabou de falar, o povo quando chegar lá vê que o dinheiro não dá, ele vai comprar o que dá. Aí é problema de saúde, porque ele vai comprar os processados. Vai comprar uma salsicha processada, comprar o mais barato e o que está veio para vencer, doutor João, para vencer. Às vezes eu estou dizendo isso porque eu posso falar pessoalmente, porque lá em casa a gente vai no supermercado todo dia. Não tem aquele costume de colocar na geladeira para a semana toda, não. Mas vai todo dia. E a gente observa isso, muitos carrinhos sobrando as coisas, o dinheiro não deu. É certeza que a pessoa não conseguiu. Verdade. Chega ali, na hora que vai pagar, a conta sobe e tem que tirar. Agora, aqui tem uma coisa, que o supermercado Mendonça, ele tem uma visão assim, social, de colocar sempre preço mais baixo. A gente tem visto isso aí, hein, pastor? Eu também, inclusive eu tinha comentado isso com o doutor João, que o senhor está acabando de falar lá na igreja e com a família, né? Que também porque fica às vezes até meia-noite, que às vezes a pessoa não tem condição, 9 horas está fechando tudo, né? E vai lá, verdade. Aí tem pelo menos um lugar mais ou menos igual à farmácia, né? Que se fecha tudo e depois a pessoa vai para onde, né? Vai ter que ir para o hospital. Então, eles estão de parabéns porque ir até a meia-noite, a semana toda,
é uma bênção de Deus para a cidade. O pastor falou certo. Supermercado Mendonça, e Zé parabéns, Mendonça. hein? O Zé Mendonça. Zé Mendonça, Quero mandar um abraço pro Zé. É. Zé, você está nos assistindo. Eu tive com você esses dias. É. Te dei um abraço. Começou do Parque dos Estados, pequenininho. Aí, olha aí. Hoje está aí. Ó, é um coração desse tamanho. Ô, seu Zé, Zé tá de Mendonça. parabéns, é isso aí. É isso aí. Supermercado Mendonça, mantendo os preços ali, Isso. equilibrando para a população. O pastor Ricardo Rossi, agora quero focar. A França, parabéns à França. Eu tiro o chapéu para a França. Rodei lá em Paris, estudei lá em Paris. Fui lá também. Foi, né? Rodei aquilo tudo lá, fui umas 3 vezes, mas uma vez eu fui de estudo, outra vez eu fui só fazer pesquisas. E na outra vez fui mesmo passear. Mas olha bem, eu já falava, já até falei com o pastor Luiz Antônio várias vezes, que na França eu pegava o tiquezinho aí, rodava tudo lá de metrô e não precisava táxi nem nada, nem alugar carro. Mas a França sai na frente. E Bragança pode também buscar exemplo disso. Ela viu que as pessoas precisam ter um momento de andar, de lazer, e eles fecharam para a pessoa caminhar, para até ir também fazer suas compras. Olha, 500 ruas em Paris para os pedestres. Então, com isso, reduz o número de carros, as pessoas andam mais, as pessoas são mais felizes, o ar puro ali pode se respirar, não daqueles carros transitando ali no comércio e tudo aí. E aqui em Bragança tem a praça e outros locais que poderiam ser fechados, como uma cidade que o senhor conhece, pastor Ricardo Rossi, que é Itajubá. Fecha o centro ali, a pessoa roda a pé. Como é que o senhor vê isso? Pois é. Paris, por sinal, a parte subterrânea parece um queijo suíço. Verdade. Né? Eu rodei muito pelos metrôs. Sim. E o interessante lá em Paris é que você tira um carrinho, você coloca a moeda de £1 para tirar um carrinho que está engatado no outro. Sim, Quando você coloca a moeda, desengata. Se você deixar esse carrinho solto no pavilhão do metrô, você deixa de receber de volta o seu £1. Isso é verdade. Você só vai receber de novo. Quando você engatar ele de novo nos outros carrinhos, ele te devolve a moeda. Devolve a moeda. Então, assim, Paris tomou essa decisão através de um plebiscito, onde 66% da população foram favoráveis, apenas 34% foram contra. Ao quê? Em diminuir o número de carros circulando em Paris. Com isso, esse plebiscito fez com que aproximadamente mais de 500 ruas fossem liberadas, ou seja, tiraram os carros para que os pedestres... Fecharam para o pedestre. Para os pedestres poderem caminhar, ter essa qualidade de vida que o senhor estava falando. Com isso, diminui poluição, ruído sonoro, a qualidade de vida para a população melhorou muito. Agora, só que para fazer isso, precisa do quê? De uma população realmente educada, de uma população preparada para aceitar isso. Uma população que pensa no coletivo. No coletivo. Não individual. Não no individualismo. E isso está acontecendo e está dando certo. E eu vejo, sabe como, doutor João, você que está em casa, quando algo que é bom dá certo, a gente tem que trazer... Tem lógico. Bragança, o senhor citou. Bragança, é possível? É. Lógico. Tem alguns locais de Bragança Paulista que podia se evitar de circular carro. Claro. Fazendo com que essas áreas de Bragança, que não tivessem acesso de carro, estivessem disponibilizadas apenas para os população. É uma sugestão que dá ao prefeito, que ele pode fazer um estudo aí, claro, e também ouvir a população, né? E outra, sem impacto para o comércio. Sem impacto, você falou. Pelo contrário, quando você... Não, pelo contrário. Pelo contrário, porque quando você tem a população circulando mais a pé, Opa. Eles têm maior visibilidade do carro. Lógico. Passa, não vê. A população andando, ela começa a reparar mais nas lojas, no comércio, e a frequentar e entrar mais no comércio de Bragança. Que é uma sugestão daqui da Utiora. O pastor Luiz Antônio, e aí?
o senhor que gosta de caminhar, gostaria de umas ruas ou alguns locais que não, como o pastor Ricardo Rossi falou, sem afetar nada da cidade, da população, pelo contrário, inserindo a população numa qualidade de vida? Como é que o senhor vê isso? Eu vejo isso, doutor João, naturalmente, tudo leva ao gestor. Depende do gestor. E, na verdade, não é nem tanto da população, porque a população, se ela tentar fazer alguma coisa, sem ordem do gestor ou do legislativo, eles vão ter problemas, né? Então, precisa de uma aprovação deles, em primeiro lugar. E também, como o pastor acabou de falar, um plebiscito para saber com o povo. Como agora nós vinha vindo para a TV e vinha pensando com a família no carro, né? Tudo fechado, tudo escuro, agora à noite, né? Poderia estar tudo claro, poderia ter restaurante aberto, poderia estar as lojas tudo abertas. E caminhando, né? Caminhando, pelo menos até 10 horas da noite, mas tudo escuro na cidade. Olha, o que está acontecendo com a nossa cidade de Bragança aqui, hoje, antes de chegar aqui? Que Deus abençoe, que nós chegamos aqui, estamos bem. Mas isso depende, doutor João, do gestor. O gestor lá de Paris, claro que ele fez o plebiscito, mas é uma ideia excelente que deram para ele, que às vezes nós não temos aqui no Brasil, não estou falando nem de Bragança, porque é no Brasil todo que muitas cidades são assim. O senhor falou do Brasil. Exatamente, isso é exemplo para o Brasil. Mas eu citei aqui com o pastor Ricardo Rossi, que a cidade de Itajubá ali, ela fechou algumas ruas, principalmente o centro. O pastor conhece bem lá, que ele trabalhou lá. E aquilo fantástico, o que o povo, eles circulam, o que o comércio ganha ali, pastor. Exatamente, tudo isso ajuda, mas como a gente acabou de falar, o povo está passando uma situação difícil, que está no mundo inteiro, né? A gente sabe pela TV, pela internet, que o mundo inteiro está passando por uma transformação. Então, olha bem, fechando essa questão, é uma sugestão não só para Bragança, mas a sugestão aqui para cidades grandes, maiores, metrópoles, que deveriam sim fechar a determinados locais, aonde a população poderia ter esse acesso. Nós comentamos aqui, inclusive, na qualidade de vida, a questão do carbono também, do CO2 dos carros aí todos. Então, isso aí ficou bem claro. Vamos levar essa sugestão à frente, que aí todos possam captar isso. Paris, parabéns. Eu tiro o chapéu. Bom, agora, o pastor Ricardo Rossi, a gente está vendo o seguinte, olha, fechando esse grande debate, que é um grande debate mesmo. O mundo totalmente voltado para ganhos, riqueza, esquecendo uma coisa, que a riqueza maior não é desse mundo não, hein? Você tem que tentar se preparar para uma riqueza, para a parte espiritual. Mas aqui no mundo se vê assim, todos voltados à riqueza material. Ganho, poder, conflitos e uma visão, aí é que eu fecho, uma visão equivocada do ser humano. Sendo que o ser humano aí, ele tem que daqui a pouco se robotizar. Como é que o senhor vê isso, pastor Ricardo Rossi? Eu queria começar primeiro refletindo da seguinte maneira. A palavra de Deus diz: o que adianta ganhar todo o ouro, toda a prata deste mundo e perder a salvação? Ou seja, é um trabalho em vão. Fez, né? nadou e morreu na praia. Sim. Né? Jesus, ele pregava muito isso. Né? Ele dizia que juntais, né? Não juntais tesouro na terra, aonde a traça e o ferrugem aonde consumir. Antes, juntais tesouro no céu. Né? O que significa isso? Significa, o importante é a gente amar uns aos outros, a gente ter uma vida de comunhão uns com os outros. É fácil? Não, mas você pode praticar isso. Eu diria que uma pessoa que pratica esporte, ela tem os músculos, começam a se desenvolver, certo?
Assim é a fé. A fé, quando você começa a praticar a fé, ela vai começando a desenvolver dentro de você. E você, espiritualmente falando, você vai ficando mais forte. Sim, verdade. Você vai adquirindo uma força interior, né? Que está acima das coisas materiais. Acima das coisas materiais. O mundo que nós vivemos hoje é um mundo de poder, é um mundo onde um quer ser mais que o outro, é a globalização, é o mundo capitalista, é onde um quer ter mais que o outro, quem é mais rico que o outro. E quem é mais rico tem poder sobre todas as coisas. Empresas ricas hoje dominam o mercado mundial. Verdade. Então, o que me preocupa é o mundo está voltado para isso. Se esquecem de quê? Que o importante e que caminha lado a lado do mundo físico é o mundo espiritual. As pessoas estão se esquecendo de Deus. Verdade. Isso aí é As verdade. pessoas estão buscando o ter como mais importante Sim. do que o que ser. Ser. Hoje o ser é muito melhor e mais importante do que o ter. Só que o ter hoje é algo mais importante para... Quer dizer, uma coisa equivocada sobre o ser humano. Sim, e o que Jesus pregava era o seguinte, que dar é melhor do que receber. Que lógico. Né? Você quando se doa para algo, a satisfação, você já percebeu? Eu quero só colocar algo rápido aqui. Quando você dá um presente para alguém que você ama, quando você dá um presente, qual é a satisfação de quem está dando um presente? Imensa. Não, de ver a reação. Reação. É você ver a reação da outra pessoa. Ai, gostei, que lindo. Aquela satisfação em você ver a pessoa Se faz bem. faz muito bem. Porque isso é uma troca de energia. É uma troca de energia. E que o mundo hoje está perdendo. Perdendo. O mundo está perdendo. Nem essa comunicação tem. Pois é, doutor. O mundo está perdendo. E só quem vive, quem passou por alguns momentos difíceis na vida, começa a dar valor e a entender que o ter, ele fica muito abaixo, muito aquém do que você ser. O ser é muito mais importante. Então, olha, mais ser do que ter. Isso. Porque Isso. você vai viver É isso. melhor. Pastor Luiz Antônio, então, uma questão equivocada do ser humano. Só ganhos. Só querendo poder. Querendo ter mais. Quem tem mais. Tem uma coisa que eu vejo assim. As pessoas que têm menos são aquelas, vamos falar a verdade, que doam mais. Verdade isso. Eu quero saber se o pastor Luiz Antônio. E aí, pastor Luiz Antônio? Eu também acho a mesma coisa, que o mundo ele está mudado, né? O mundo, a gente que passou pela geração passada, vamos dizer assim, a gente viu que as coisas mudou muito mesmo. E às vezes até mesmo entre pastores, padres e outras religiões, ou qualquer religião, as coisas mudou muito, doutor João. Depois que entrou a internet, no nosso tempo não tinha televisão, e já era o começo do telefone, e daqueles grandes ainda que a gente tinha que comprar a linha, né? Não comprava, o aparelho não comprava. Mas as coisas depois da internet, da inteligência artificial ainda, que ajudou mais ainda hoje, que muita gente nem sabe, nem entende como é que funciona, mas já está no mundo, né? Mudou muitas coisas. E também mudou muitas coisas na vida de nossos pastores, pregadores, de todos aqueles que trabalham com a religião e trabalham com Deus. Mas aí eu colocaria uma coisa para o senhor. O senhor acha, então, que essas pessoas que têm o dom, assim, espiritual de falar, poderiam estar pregando, assim, coisas que não fortalecessem, assim como o pastor Ricardo Rossi falou, o ser humano, o amor ao outro, um amor fraterno, um amor solidário. Como é que o senhor vê isso? Eu vejo como Jesus mesmo falou, que aquele que o meu pai escolheu, aquele que meu pai chamou, vem a mim. Então tem muita gente que Deus nem chamou, doutor João, porque sabe que a pessoa não vai mesmo. A pessoa, vamos dizer, a gente conheceu muita criança que nasceu, que a gente viu nascer, cresceu e não deu tempo da gente cuidar bem daquela criança de rua, vamos dizer assim. E o traficante chegou primeiro.
O traficante chegou primeiro, já nos seus 12, 13 anos, e virou um bandido. Agora, virou um bandido, roubando, assaltando, até que mataram a pessoa. Aí a pergunta, vai para onde uma pessoa dessa? E as oportunidades que nunca teve? Por isso que existe no nosso Brasil uma miscigenação de povos que um entra numa religião, outro na outra, outro está numa religião, volta para outra religião. Então eu penso assim, doutor João, que isso tudo tem mexido com o povo, que muitas pessoas que poderiam pensar como nós aqui estamos pensando, nas coisas espirituais, na salvação. E às vezes fica limitado. Então também existe muito isso que é a parte dos exemplos. Dos exemplos. O exemplo, é claro, tem que acontecer mesmo. Grande debate. Eu quero agradecer aqui, chegando ao fim do grande debate, os nossos participantes aqui, o pastor Ricardo Rossi. Obrigado, pastor. Até um próximo. Obrigado, doutor João. E só para acrescentar mais uma coisa, Jesus, ele disse que um mandamento importante. Ele veio, cumpriu todas as leis do Antigo Testamento e ele disse, eis que vos deixo um novo testamento. Amai a Deus sobre todas as coisas. E o próximo? E amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, disse Jesus. Esse é o nosso exemplo de vida. Então eu quero deixar essa palavra para você. Amar quem te ama é fácil. Agora, amar quem te persegue, quem fala de você, quem te lança blasfêmias, calúnias contra você, isso que não é fácil. E é isso que a gente tem que exercitar. É um mandamento. Eu também estou aprendendo, viu? Eu confesso que eu tenho aprendido. Muito obrigado, doutor João. Obrigado a você que está em casa. Um beijo no coração e Deus os abençoe. Obrigado, pastor Luiz Antônio. Tá certo. Bom, quero agradecer também ao pastor Luiz Antônio. Pastor Luiz Antônio, até o próximo. Obrigado. Eu também que agradeço de participar do grande debate pela primeira vez. Estou muito contente e junto com o pastor aqui, com o senhor também, e com o telespectador, né? A gente fica feliz. Mas eu deixaria também, como o pastor deixou a pergunta, se perguntasse para uma avó e para uma mãe se ela ama mais o neto ou o filho mais do que a Deus. Claro que ela ama o filho e o neto mais do que a Deus, porque está junto com ela, jamais vai querer perder. Mas Deus tão bom, deu o próprio filho que veio para morrer por nós aqui, que serve de exemplo para as avós e para as mães, que devem amar a Deus, como diz o pastor aqui, e o mandamento, em primeiro lugar a Deus, depois o resto será acrescentado. Verdade. Bom, esse é o grande debate aqui. Tivemos o pastor Ricardo Rossi e o pastor Luiz Antônio. Bom, nós vamos a um breve intervalo, a gente volta já, semana que vem, grande debate.